Nesse segundo bloco do programa, nós vamos aproveitar para começar a responder algumas perguntas de telespectadores que nos enviaram aí com algumas dúvidas, né, sobre essa questão de como manter o casamento saudável. E os nossos convidados, pastor Paulo Dutra, Eusélia Dutra e Anoaci Fontes, né, 31 anos de casamento e esse casal maravilhoso aqui, 27 anos de casamento. Então, sejam muito bem-vindos ao programa novamente. E eu já começo com uma pergunta da Ana. Ela é do bairro São Francisco. E ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber como o casal de pastores enxergam o casamento homossexual. Nosso pensamento é o que a palavra de Deus diz. O casamento homossexual, ele não tem respaldo na palavra de Deus, contraria os princípios bíblicos, e levando em consideração o fato do propósito do casamento, que é a procriação, é incoerente dentro do contexto. Ok, vamos a outra pergunta aqui. Eu quero agora a participação do Anoaci nessa resposta aqui. Vamos ver. Você tem 31 anos de casado. Então, Anoaci, o que fazer? O Rodolfo, lá da cidade operária, pergunta: o que fazer quando a esposa tem aquele temperamento forte e é ciumenta? O amor, ele supera tudo, né? Então, se há essa união, né, esse desejo de continuar, né, esse relacionamento. No caso, como o pastor falou, nós temos o preceito bíblico, né? Então, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, tem que ter paciência, diálogo, para que a convivência seja salutar. Ok. Agora eu vou fazer só mais essa pergunta aqui para a Eusélia, para a gente encerrar esse segundo bloco do programa. Eusélia, a Cristiane, lá do Quatraque, pergunta o seguinte: o que fazer quando seu marido estranha sua criatividade para evitar cair na rotina e permanecer casado por tanto tempo? Cristiane, olha só, como nós já falamos, o padrão para nós é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é criativa também, sabia? Que tal você começar a ler com ele o livro de Cantares de Salomão? Lá fala inclusive de posições, de lugares a serem tocados e até lugares para essa prática desse amor tão formidável de marido e mulher. E nada melhor também do que o diálogo, a conversa. E é permitido, claro, essa criatividade, desde que não desonre um e o outro, porque tem que ser em comum acordo. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalinho, tá? E na volta a gente continua o bate-papo aqui respondendo a outras perguntas, tá? Foram várias, então a gente selecionou algumas aqui. Não dá tempo de responder para todo mundo, mas nós vamos tentar responder o máximo aqui possível, tá certo? Então é um pé lá, outro cá, a gente volta já já aí para responder as outras perguntas. Música linda. Vamos ouvir só um pouquinho, né? É a graça do Pai, é a graça de Deus, que de graça nos deu o fruto do seu amor. Pois é, fala de graça, né, do amor de Deus. E a gente tem uma pergunta aqui, porque nós estamos falando sobre como manter o casamento saudável, como evitar o divórcio e assim manter a família unida, né? Então nós tivemos aqui algumas perguntas de alguns telespectadores. E pastor Paulo, essa pergunta vai para você. É o Francisco do bairro Calhau. Ele gostaria de saber se ele deve perdoar mesmo quando a pessoa trai mais de uma vez. O perdão não é uma liberação para que as pessoas continuem na prática do pecado. Pelo contrário, para que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É uma mudança de hábito, de comportamento, de entendimento que vai resultar em um perdão. Ok. Espero ter respondido aí, viu, essa pergunta, tá, Rodolfo? Foi o Rodolfo, né, que fez essa pergunta, ou Francisco? Francisco. Foi o Francisco. É isso mesmo. Bom, vamos agora para a pergunta da Isabel, gente. Ela mora no Recanto dos Vinhais. Ela fala o seguinte: eu vou deixar agora livre para vocês, quem quiser responder, tá bom? Então está livre com o Anoaci. Então todo vamos mundo lá. pode responder, então, contanto que seja no assim. A Isabel do Recanto dos Vinhais pergunta o seguinte, ela diz: eu sou casada há 15 anos e temo pelo fim do meu casamento, porque acho que meu marido está me traindo. O que eu devo fazer?
Bom, nós temos falado aqui que os nossos pressupostos são bíblicos, né, e cristãos. Se há esse temor no coração, né, a primeira coisa que se deve fazer é buscar a presença de Deus, porque a partir do momento que o homem e a mulher se aproximam de Deus, se aproximam um do outro, né, e somente Deus é que pode dar essa paz. Agora, há um diálogo, certo? A convivência, o diálogo e se manter firme, porque o mais importante é a preservação do relacionamento. Vamos agora para outra pergunta da Regina, do bairro Renascença. Ela diz o seguinte: eu sou casada há 20 anos e gostaria de saber qual o conselho quando o marido não quer fazer terapia de casal para ajudar a salvar o casamento. Normalmente o homem é mais resistente do que a mulher a fazer esse tipo de terapia? Sim, geralmente o homem ele é mais resistente, mas existe um embasamento muito grande nas escrituras que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher tem uma graça, tem uma sabedoria, tem um jeito muito peculiar próprio dela, e ela com certeza vai descobrir os caminhos do coração do seu cônjuge. E é interessante ressaltar que a Bíblia diz que não é uma tendência, né, mas que há uma possibilidade de um estar fraco, o outro está forte, e quando um está fraco, o outro sustenta, dá suporte, dá apoio e, com certeza, chegar a um denominador comum. E olha, Isabel, tem os jeitinhos femininos, né, que a gente sabe fazer. É a Regina. Regina, desculpa. Então, que a gente pode usar, né, para fazer com que eles digam sim. Algumas pessoas pensam que eu mando em meu bem, eu não mando não, viu? E ele nem sempre também foi bonzinho como ele está hoje. Verdade. É verdade, né, pastor? Não é, amor? Mas aí, sabe de uma coisa? Eu fui procurando os meus poderes femininos, né, sobre a vida dele, e eu não mando, mas ele sempre me diz sim, porque tem todo um jeito peculiar de se trabalhar. E quando disser não? Quando diz não, a gente fica na nossa, né? Não insiste, não tenta mudar, porque o homem é resistente à mudança. Inclusive, se você mudar alguma coisa no banheiro, mudar o guarda-roupa de lugar, tadinho, ele vai sofrer semanas, além de ficar chateado. Mudar o guarda-roupa de lugar, eu concordo, que pesa um pouco. Muita mudança. Não, mas mesmo quando ela muda sozinha, quando ele chega lá para pegar a meia e não vê o guarda-roupa no lugar, tem dificuldade. Os homens têm. Então você mantém-se na sua, ora ao Senhor sobre esse assunto, porque o Senhor tem o poder de inclinar o coração do homem. Então ele vai fazer isso por você, porque ele é o Deus da família. Inclusive nós no programa passado citamos alguns seminários que nós damos, e geralmente nós começamos com um seminário com as mulheres, só para mulheres. A mulher é muito mais suscetível, favorável, participa, os homens veem a transformação e querem no próximo só para homens participar. E lá nós ensinamos algumas dinâmicas, alguns segredos especiais. Aí depois vem o Rosa Azul, que é para os dois. E finalmente eu trabalho com as mulheres do Transforme o Seu Marido em uma Semana. Olha aí, gente. É um desafio. Bom, a gente vai até... Já conversamos aqui com esse casal, pastor Paulo e Eusélia, sobre a gente estar realizando em parceria com o programa esse evento, né? Só para mulheres, só para homens e o evento rosa. Então, fique atento, porque nós, logo a gente vai anunciar aí quando vai ser, né, Eusélia? Isso mesmo. Olha, infelizmente nosso tempo acabou, o programa referencial vai ter que encerrar, a gente vai ter que encerrar esse bate-papo, foi muito bom, mas queremos agradecer a cada um de vocês que mandou o WhatsApp. Olha, aqui foram só 7 perguntas, eu não pude colocar todas, porque o nosso tempo é bem reduzido, né? Mas todas as perguntas que foram enviadas serão encaminhadas a todos os nossos convidados para que eles possam estar aí dando a resposta para você, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus, e eu quero encerrar agradecendo aí a Destaque Modas, que tem vestido aqui a Alcineia com os figurinos assim para lá de legais, né? Verdade, belíssimo. Agradecer também ao Hotel Blue Tree, né? Que está sempre oferecendo esse lanche maravilhoso aqui pra gente. E só eu como diante das câmeras, né? Mas eles vão comer depois. É isso aí, gente. E vamos encerrar com chave de ouro, né? Com a nossa participação especial aqui de Anoaci Fontes. Essa música é de sua autoria, né, Anoaci? Fala sobre a graça, né? Graça de Deus. A graça te inspirou bem essa música, né? Muito bonita, gente. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Fique aí com essa música belíssima. É a graça do Pai, é a graça de Deus.
que de graça nos deu o fruto do seu amor, por amor se nos deu. Programa Referencial. Oferecimento Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. Mateus Supermercados. Você no coração.